Olá, esse é o Conexão. Você já viu aqui muitos debates sobre inteligência emocional, competências socioemocionais, enfim, um amadurecimento que demanda muito autoconhecimento e reflexão, especialmente quando a gente está lidando com uma perda. A gente agora vai conversar sobre o luto, que é um estado emocional que se instala nas situações de morte de entes queridos, né? A gente vai conhecer histórias de pessoas que conseguiram encontrar caminhos para reconstruir e ressignificar essa perda. Aqui no estúdio comigo está a Márcia Noleto, que é fundadora do grupo Mãe Sem Nome, psicóloga clínica. Conosco também está a psicóloga Adriana Cavalcante e a assistente social Márcia Torres, que é autora do livro 8 Histórias de Saudade para Ressignificar o Luto e é coordenadora do grupo Amigos Solidários na Dor do Luto, aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação das três aqui para falar de um assunto que costuma ser um certo tabu, né? E a nossa ideia, para deixar claro, é falar de superação, falar de como lidar com esse sentimento, né, Márcia? Você é um exemplo disso. Você perdeu sua filha num acidente de helicóptero e a partir daí você reconstruiu sua vida, reconstruiu sua história, né? Eu fui por esse caminho de buscar o diálogo e de enfrentar essa dor através do conhecimento de outras mães, tá? Eu fiz uma lista de mães que tinham perdido filhos. Comecei com a Adriana da Silveira, que é da escola Tássio da Silveira, aquele caso de Realengo famoso, e fui lá encontrar com ela e a partir daí... Só para a gente relembrar, esse caso de Realengo aqui na Zona Norte do Rio foi uma chacina que aconteceu numa escola pública, foi um caso de repercussão nacional, mas pode continuar. E a partir daí eu não parei mais de conhecer mães, eu conheci as mães da Boate Kiss, conheci vários casos famosos e o que me chamou mais atenção assim é que era um universo muito maior do que eu podia imaginar, né? A gente mora no Rio de Janeiro, mais especificamente aqui no Brasil, o luto ele tem um caráter muito diferenciado. A gente vive num país onde existe violência, onde existe corrupção. E eu sou psicóloga clínica e na minha clínica, por exemplo, só para te dar um exemplo, eu atendi essa semana uma mãe da Associação de Mães de Policiais do Rio de Janeiro, mães que tiveram os seus filhos que eram policiais assassinados. Eu atendi uma mãe que teve um filho assassinado por um miliciano. Eu atendi uma mãe que perdeu uma filha de sífilis. Hoje em dia, sífilis é uma doença que está voltando. Eu acho que isso é muito fruto do reflexo que essa corrupção trouxe para os hospitais públicos. E eu atendi, infelizmente, uma mãe que olhou para mim e disse assim, Márcia, eu perdi meu filho de 13 anos, porque ele era negro, ele era um menino negro que morava na favela e confundiram ele com um bandido. Tá? Ele era inocente, ele estava passando por ali e ele foi assassinado brutalmente. Então, para falar de luto hoje aqui no Brasil, acho que a gente tem que pegar esse viés, sabe? Esse viés histórico, esse viés social, sabe? Porque são situações realmente muito dramáticas, né? Não é só um acidente, é realmente é luto e uma violência. agressão, né? Que algumas famílias sofrem, né? Tratar de luto e violência é diferente do que tratar de luto de uma morte natural, né? Muitas mães perdem seus filhos, infelizmente adoecem e uma morte natural. Mas uma coisa é você ter um menino de 20 anos na sua casa, saiu para jogar bola e ele não volta mais. E aí você vai ver o quê? Você vai ver no Facebook ou no Instagram a cena do seu filho sendo assassinado ali nas redes sociais, porque inclusive isso está acontecendo muito agora. Eles matam os adolescentes e postam nas redes sociais, sabe? Então é um aspecto ainda mais cruel, né? Não bastasse a violência do assassinato, enfim. Ainda tem essa exposição, né? Isso, a forma com que a pessoa vai, né? A Adriana tá aqui pode complementar, a forma com que o luto aconteceu, isso é um dado que modifica toda a história. Mas só para a gente complementar, entender um pouco da sua história, você passou, no seu caso, foi um acidente de helicóptero, e em que momento você se percebeu apta e com a disposição de fazer esse trabalho que você está fazendo? Você tem um grupo, uma página na internet, né, em que você reúne relatos, dá um apoio para outras mães, né? Essa página chama-se Mãe Sem Nome, é um grupo que acontece já há 7 anos,
tá? Esse grupo, ele já fez muitos eventos juntos. Nós fizemos um show de música no Teatro da Maison de France, reunindo vários músicos. Nós fizemos 3 anos sucessivos de Cristo Redentor, com uma missa linda com o Padre Omar, o reitor do Santuário do Cristo Redentor, nos apoiava. O Cristo Redentor ficou durante 3 anos sucessivos com as cores do Mãe Sem Nome, no dia das mães. E fizemos a cartilha jurídica do luto, que eu acho que é um trabalho fundamental. Nós reunimos alguns casos de mães, de casais que perderam filhos, e levamos para a Fundação Getúlio Vargas, e 40 alunos da Fundação Getúlio Vargas estudaram os casos e listaram as maiores dificuldades que acontecem num evento de morte. A gente está até vendo a capa da cartilha, que é um aspecto interessante, porque tem essa dimensão emocional, mas também tem uma outra dimensão que é bastante prática, né? Prática. E, Adriana, assim, em que momento a pessoa consegue ultrapassar essa barreira do emocional, que está ali muito candente, né? E começar a dar passos novamente de maneira mais racional, tentando ressignificar aquele trauma por que ela passou? Então, no luto a gente não pode falar de superação, vencer essa fase, tem palavras que são meio que proibidas. A gente fala realmente em ressignificar. O trabalho, a primeiro momento é mesmo de deixar o paciente chorar, é um espaço dado a ele, porque na sociedade que a gente vive tem o imperativo da felicidade. Você tem que estar sempre sorrindo, sempre com fotos na rede social. Aquela selfie bonita, animada. E normalmente são aspectos falsos, né? E ali no consultório, eu faço um trabalho individual e em grupo, é o espaço para ele chorar. Costuma ser como um tsunami na vida dele, né? Quando perde um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou um neto, a vida dessa pessoa fica devastada. E ali ele tem que chorar mesmo. E foi até um desafio na hora que a gente estava pensando o programa, estava escrevendo os roteiros, porque num primeiro momento, por pouco eu não caio nessa pegadinha da superação, né? Porque eu imagino que é uma coisa que não dê, né? Para você esquecer, você não vai esquecer isso, né? Mas acho que o processo é outro, né? Não, o trabalho todo é para não esquecer. A saudade fica para sempre, a menos que a pessoa seja acometida de uma doença neurológica, o Alzheimer, algo parecido. Fora isso, não, a saudade é para sempre e tem que ser respeitada. E o trabalho é de o que fazer agora com a minha vida depois que eu perdi o ser que eu amo tanto. Tem um autor que a gente estuda muito, Colin Parkes, ele fala, o luto é o preço que a gente paga por amar demais. O avesso disso seria não amar ninguém, e também não viveria, né? Então ali ele chora, ele vê outras possibilidades para a vida dele. E ter que lidar também com a sociedade, porque ninguém quer falar em luto e nem morte, como se não existisse. Se eu não falar, não vai acontecer comigo nem com a minha família. É um querer se enganar. Então, ali no tratamento, ele pode até entender o comportamento de outras pessoas, como, por exemplo, algumas frases que eu digo que são infelizes. Poxa, já passou tanto tempo, você ainda está chorando pelo seu filho? Nossa, você ainda não desarrumou o quarto dele? Esse desarrumar o quarto, cada um tem Parece seu tempo. Parece que é uma cobrança, né? De que Sim. A pessoa tem que retomar aquela trajetória que ela vinha tendo, como se nada tivesse acontecido. Sim, aí cobram de voltar a pintar cabelo, a sair, voltar para a sociedade, como se ela não pudesse sofrer nunca. Então, pelo que eu estou entendendo, assim, essa fase de recolhimento, ela tem uma função, ela tem uma importância. Sim, fundamental. O paciente não pode fingir que não está acontecendo. O luto não é uma doença. Até parece com doença, porque parece que a pessoa está à beira de enlouquecer. Sente palpitação cardíaca, falta de ar, dores no corpo, tudo isso. E a sensação de que vai enlouquecer sem a pessoa amada. É clara, é muito nítida. Isso que ela falou é uma coisa super importante, dizer que o luto não é uma doença, porque o manual diagnóstico do DSM-5 incluiu o luto recentemente como um transtorno complexo persistente. E isso é uma questão de discussão, inclusive, no meio, porque
tudo bem, ele quer fazer uma diferenciação entre uma depressão maior, tá? Mas ele coloca um deadline para isso, né? O DSM, ele diz que a pessoa, se até 1 ano, por exemplo, um adulto, até 1 ano, ele ainda sofrer de tristeza, de saudade e de uma série de coisas que ele elenca, essa pessoa está com um transtorno. E 6 meses para uma criança. Você imagina se uma criança não vai sentir saudade da mãe a vida toda, né? Então, isso é uma discussão muito importante, assim. O luto não é doença, mas, ao mesmo tempo, tem manifestações que uma outra pessoa que não conhece pode olhar e dizer assim, essa mulher enlouqueceu. Entendeu? Eu conheço pessoas que antes de começar a trabalhar, por exemplo, precisam colocar o perfume do filho na sala antes de entrar, para sentir aquele... Mas essas avaliações, elas têm um pouco de falta de empatia também, né? De não se colocar no lugar do outro, talvez. Eu estou arriscando aqui um palpite. É uma pergunta quase resposta. Você está bem, né? Não quer entrar em contato com a dor do outro, porque aí remete à dor dela. Está tudo sob controle? Aquela pergunta. Sim. E essa cobrança de que volte logo à vida real. E não é assim. Para cada pessoa tem seu tempo. Um processo, né? Você não vai desfazer o quarto do seu filho como se tivesse que desfazer de tudo rápido. Cada um vai ter um... Estou curioso para saber as histórias da Márcia, porque a Márcia escreveu um livro, está aqui na minha mão, que são... O nome do livro é 8 Histórias de Saudade, que nasceu a partir da experiência dela também com um grupo do qual ela faz parte, coordena algumas reuniões, né, Márcia? Que histórias são essas que você traz aqui? Então, essas histórias são de pessoas que já passaram no grupo, né? E me deram depoimentos. Eu peguei muitos depoimentos. Se eu fosse usar todos os depoimentos, acho que seria um livro com 500 páginas. E você está presente na internet também, o seu grupo, né? Tem uma página lá. Tem no Face, tem no Instagram, tem um canalzinho no YouTube. Então, o livro são 8 depoimentos de pessoas, né, como eu já falei, que passaram lá no grupo e tiveram, né, essa experiência trocada com quem também já perdeu. Tem mãe que perdeu filho, tem filho que perdeu mãe, tem filho que perdeu pai. A gente está vendo até a página aqui, Amigos Solidários na Dor do Luto, Rio de Janeiro, né? Vai fazer 8 anos, agora em abril. E tem também reuniões no cemitério, né, crematório e cemitério da penitência, que as pessoas têm aquela coisa de cemitério não. Então é para as pessoas começarem a entender que por que não, né? É a grande coisa do tabu, né, da morte. Então tem essas reuniões lá no cemitério, que acontece também uma vez por semana, no centro também uma vez por semana. As pessoas têm tudo ali na internet. E no livro, através desses depoimentos, não só são os depoimentos, vou voltar um pouquinho. São, dentro desses depoimentos, os sentimentos que as pessoas têm, né? Como que a Adriana falou. Dor, tristeza, chorar, pode xingar, pode rasgar foto. O que não pode? Não tem o que não pode, né? Para quem perdeu, é muito difícil ter esse limite, né? Claro que a pessoa não vai chegar ao extremo, mas ela deu exemplo de arrumar a casa, dar os pertences. Isso são coisas que as pessoas perguntam demais. Os gatilhos, né, que são quando as pessoas veem alguma coisa que lembra aquela pessoa. Então eu falo isso tudo aí dentro dos depoimentos. Eu compartilho dentro dos depoimentos delas essas coisas do luto, né, esses sentimentos que geram, né, a perda, até chegar a saudade. E que quando vem só a saudade é trocada, né, a dor pela saudade. E aí eles vão ressignificar o luto, né? E a própria vida, é uma nova vida, é uma adaptação. E, por exemplo, a internet, as redes sociais, elas têm ajudado nesse trabalho de conectar as pessoas que estão passando por essa mesma experiência e elas têm se sentido à vontade para compartilhar as histórias delas? Bastante pessoas fazem isso, sim. Elas procuram isso, como a Márcia fez. Ela queria se chegar, né, a trocar experiências com mães. Porque ela sabe, mãe sabe o que eu estou sentindo, né? Claro que cada um sente a sua dor, mas ela pensava, tem que ser mãe, né? Como filha também procura quem perdeu o pai, né? E assim vai. Eu tenho 7 anos de experiência com esse diálogo com as mães na página. Teve uma época que eu achei que aquilo ali bastava,
sabe? Mas hoje eu acho que não. Também acho que Eu acho presencial, que não. tem que estar eu presente. acho que a página é um ponto de encontro. Um canal. Mas isso é um canal. Eu converso com mães do Brasil inteiro. Eu até também. uma Pedra da Folha, nunca nem soube onde era essa cidade. Fora do Brasil também, tem gente da Nova Zelândia, às vezes, que me escreve. Só que ali tem um desabafo. Num primeiro momento, você vê nitidamente o desespero em que as pessoas estão. Não é? Me procuram muito no Facebook pelo Message, né? É demais. O Message todo dia tem muito desesperada, pedido. eu quero me matar. É daí... Bernardo, a gente faz um atendimento em grupo, eu e a Márcia, né? No Instituto Bela, que é exatamente isso, para trocar experiências. O que para uma mãe ela acha um absurdo, outra mãe está passando algo muito semelhante. Essa troca é importantíssima. Eu estou achando curioso vocês trazerem esse ponto de vista, porque eu acho que é um processo que é coletivo, né? Quer dizer, aquela pessoa que talvez esteja sentindo mais aquilo luto, ela precisa ser compreendida também, né? Sim, por E exemplo. isso demanda uma educação e uma sensibilidade de quem está em volta, né? Mas eu acho que tem uma catarse, acho que tem uma catarse coletiva nesse momento. Sim. Como a violência está muito grande, muito forte, há uma necessidade muito grande das pessoas falarem. E o Facebook, ela é um local assim... Uma arena, né, para isso. Uma arena. É onde eles vão procurar o primeiro socorro, põe lá Google, luto. E aí vão saindo as coisas, eles vão começando a procurar. Eu queria aproveitar Adriana, esse... Tadinha, eu cortei a Adriana. Fala, Adriana. Eu também trabalho na Baixada Fluminense, aí no mesmo grupo tem tanta mãe que perdeu o filho por assassinato quanto a mãe do assassino. A dor é a mesma. E eu quero dizer também que a gente aprende muito com o paciente. Sim. Não importa eu ter toda a teoria, quem vai me ensinar é ele. E a autora que a gente estuda muito, a Kubler-Ross, fala isso. Tanto por cuidado paliativo, o paciente gravemente enfermo, quanto o paciente em luto. É ele que vai nos dar a direção desse trabalho. Eu não sei nada, eu só sei o que ele me diz. Quem passa pela experiência é que tem um conhecimento de verdade. Eu posso saber teoria, mas a dor é a dele, é única. Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui de histórias e chamar um pouco falar de alguns outros depoimentos. A gente vai ver alguns relatos de pessoas que também passaram pelo luto e de alguma maneira aprenderam a conviver com a perda. Esses relatos estão no documentário Vamos Falar sobre o Luto? Tem uma primeira parte ali inegável de você se sentir morrendo também, de você falar, sabe, eu quero ir com você um pouco, mas também você pensa nas outras pessoas que estão aqui. E aí chegou uma hora, um determinado momento, que eu estava tão triste, me sentindo tão sozinha, mas aí, paradoxalmente, isso me deu uma certa calma. Eu pensei, putz, eu não tenho mais nada para perder de fato. Assim. Eu acho que a principal sensação para mim, talvez pela minha idade, foi um deslocamento, assim, me senti estranha, me senti como se eu estivesse atrapalhando uma história que deveria ser tão bonita aos 30 anos. Foi muito solitário, assim, porque eu era criança, sentia que eu tinha uma responsabilidade de ajudar minha mãe, de ajudar meu pai, mas eu não fazia a menor ideia de como fazer aquilo. A gente olhou um para o outro sem saber o que falar. E ao mesmo tempo eu me sentia assim acolhida. Parecia que no meu quarto tinha milhões de pessoas me dando acolhimento. Parecia que eu estava no colo de alguém. A dor, ela vai piorando, porque no começo tem esse acolhimento. No começo é como se todo o universo ficasse aos seus pés e ficasse te protegendo. E depois a vida que segue. Karen, tá me ouvindo? Eu gosto de estar com as pessoas que me falam dele. E é muito gostoso alguém dizer, olha, aqui é o primeiro apartamento que seu pai me vendeu, foi onde nasceu meu primeiro filho. Porque a partida é dolorida demais. E depois vem a saudade. E essa saudade, ela é preenchida com o falar neles. Um dos amigos do Gabriel sugeriu fazer uma festa no aniversário dele. E aí houve essa ruptura com uma grande festa, que é um tributo e que é feito até hoje. Nós nunca perdemos o contato com os amigos dele. Nunca. Isso aconteceu em junho e em dezembro nós fizemos o Natal na minha casa com os amigos dele.
pela primeira vez, e que durante os últimos 20 anos o Natal é na minha casa. Ter um trabalho que me entendia e respeitava. São depoimentos muito impressionantes. E o que me chamou a atenção desse documentário é que ele conseguiu captar diferentes perspectivas, né? Dentro de uma família, que era o que a gente estava comentando aqui, né? Como cada um experimenta de uma maneira muito peculiar o luto. Imagino que vocês recebam esses diferentes olhares também, né? Sim, como eu estava dizendo, a sociedade quer que ele volte logo ao normal, né? E muitas vezes não pode. Por exemplo, o luto de uma avó, ela sofre duplamente, pela filha que perdeu o filho e pelo neto que não está mais presente. Uma mãe que perdeu o filho, vários planos, o mundo que ela tinha todo planejado, presumido, ele é desfeito. Mudou todos os sonhos. E aí ela passa a acompanhar a história dos amigos, que começam a casar, a ter filhos. E aí sempre vai lembrar dela que não pôde viver Histórias aquilo. dos amigos são parte da história do filho também, né, que está seguindo. E sempre eu gostaria de destacar, qualquer tipo de morte de filho, sempre vem a culpa, por mais que a mãe nunca tenha tido culpa, nem o pai. A culpa é inerente, porque o pai e a mãe têm uma onipotência de achar que vai proteger de todas as coisas, e na verdade não protege nada. Pois é. Olha só, a gente está chegando perto do final do programa, mas eu queria chamar mais uma pessoa para essa conversa. A gente vai falar agora com o Bruno Oliveira. Ele é professor de extensão da PUC-Rio e capelão titular do Instituto Nacional do Câncer 4, aqui no Rio de Janeiro. E ele tem várias histórias. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem? Bacana, obrigado pela participação aqui no Conexão. Eu soube que você desenvolve um trabalho lá no INCA, você está nesse front aí, né? Acompanhando pessoas que estão em estágio terminal e, naturalmente, os parentes que estão ali próximos, né? Então, Bernardo, há 12 anos a gente desenvolve o trabalho de suporte espiritual a pacientes em cuidados paliativos da unidade 4 do INCA. Nessa unidade são encaminhados todos aqueles pacientes do Instituto que passaram pelo curativo, entretanto, o efeito esperado e são encaminhados para essa unidade de cuidados paliativos. Então a gente trabalha lá com suporte espiritual, que é uma dimensão que surge de forma tão forte nesse momento de existência. E Bruno, o que você observa? Se as pessoas falam antes a respeito disso, você acha que lidar depois com a morte se torna mais fácil ou menos traumático? A doutora Mara Papalada, ela costuma dizer que as pessoas não sabem morrer porque nunca viver. Eu acho que são temas muito atrelados um ao outro. Desculpa, é porque falhou um pouco a nossa conexão. As pessoas, você poderia repetir a frase? Muitas pessoas não sabem morrer porque nunca souberam viver. O que eu estou querendo dizer é que esse processo de lidar com a morte passa pelo processo de encarar também a vida. A relação entre vida e morte, ela é muito mais próxima, ou seja, a gente tem a tendência de ver a morte como uma ruptura muito drástica, quando na verdade encarar e enxergar a morte de uma maneira mais natural passa pelo processo de vivermos uma vida repleta de significados. E dentro dessa vida repleta de significados, a gente entra com o tema da espiritualidade, porque a espiritualidade está afeita às questões do sentido, né, da busca de sentidos na existência. Entendi. A gente está chegando no final do programa, Bruno. Eu só queria mostrar rapidinho uma iniciativa que vocês tiveram de uma paciente que estava no estágio terminal e que ela cantava, mas em virtude da doença não conseguia mais cantar. E aí o que foi que vocês fizeram? Ela, na verdade, ela não estava em estágio terminal, por assim dizer, mas ela tem câncer incurável. Então o câncer tomou parte da mandíbula dela e ela ficou fanha. E a grande alegria dela antes da doença era cantar no coral da igreja dela. E agora ela estava impossibilitada. Então nós montamos um coral de funcionários no hospital para cantar ela. Levamos um coral também de fora, o coro Misa Vanderlei, para novamente ser solista desse coro. Entendi. Então ela cantou, abrilhantou, né, todos nós com a sua voz e depois dessa iniciativa, nós tornamos permanente o coral de funcionários do INCA 4. E me corrija só se eu estiver errado, ela conseguiu se curar ou não?
Ela o quê, Bernardo? Ela conseguiu se curar? Ela está se tratando no instituto. Está se tratando ainda. Isso foi em dezembro. Essa é uma boa notícia. Tá certo então, Bruno. Olha, eu queria agradecer sua participação, foi rapidinho, mas era só para falar um pouco desse trabalho também que acontece ali nesse ambiente que a gente sabe que é um ambiente em que a ideia da morte está muito presente, né? Bruno, obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Bernardo. Um grande abraço a você e a todos. Valeu, obrigado. Eu também queria aproveitar para agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a nossa ideia era trazer esse assunto para cá, passar uma mensagem de esperança, de otimismo e de que é uma coisa que está aí, faz parte da vida e que pode pode ensinar a gente, né? Muito obrigado pela participação aqui, por compartilhar a história de vocês. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.